perspectiva nossa de pensar mentoria e uma mentoria transformadora, ela vem da ideia de que diretor deve estar em contato com outros diretores. Nós temos situações hoje, eu posso dizer para vocês, porque estou aqui em Portugal, mas não só no Brasil, mas fora do Brasil, que são atípicas, porque nós não tínhamos passado por uma pandemia, pelo menos, né, nós temos essa preocupação aí, porque antes, só 100 anos atrás, eu acho que ninguém era vivo, né? A gente teve essa infelicidade, né, de estarmos isolados, socialmente falando, por conta de uma pandemia. Então, assim, nós temos aí um grande desafio, como escola, como universidade, né, o pessoal das secretarias de educação, e eu creio que não tem coisa melhor do que a gente estar refletindo sobre as nossas questões, e sobre os nossos problemas e sobre os nossos desafios. Então, a proposta, na verdade, é pensar que não a universidade, a Secretaria de Educação Básica do Ministério, e às vezes até a própria Secretaria aí do Estado, né, de Tocantins, não tem todas as respostas, porque a gente nunca tinha passado por uma questão dessa. Nós temos hoje uma preocupação muito grande, por exemplo, com crianças que não estão alfabetizadas, vocês sabem disso, por conta de não terem oportunidade de estar presencial na escola, porque a escola nunca fechou, né? Nós não podemos dizer que os educadores não trabalharam, a gente trabalhou muito, mas devido, inclusive, à própria desigualdade social do nosso país, foi muito difícil manter, esses 2 últimos anos, né, a aprendizagem à distância, ou como a gente chama, o ensino remoto. Então, assim, são questões que eu acho que são importantes da gente pensar, e porque são questões que a gente precisa pensar fora da caixinha, eu costumo dizer, né? A gente vai ter que inventar né? Pensar junto, porque não tem, a gente nunca passou por isso antes. Então, nada melhor do que uma formação onde as pessoas possam conversar. Eu brinco com o pessoal da formação que eu gosto de chamar a mentoria de diretores de HTPC, que é, né, o horário de, aqui pelo menos em São Paulo a gente chama, né, horário de trabalho coletivo, né, pedagógico, é o HTPC dos diretores, mas não com a escola dele, né, mas com os demais diretores. Então, você que é de uma regional e que vai pensar sobre essa questão com outros diretores, é importante que você entenda que é um espaço do diretor, né? É ali que ele vai ter que começar a ter um grupo onde ele tenha confiança de sentar, pensar, identificar primeiro os seus desafios, pensar os seus desafios, para tentar solucioná-los, porque muitas vezes a gente não tem a resposta. E a gente aposta, né, nessa troca de experiência, nessa troca de saberes, nessa troca de conhecimentos, que a gente pode ter quando a gente tem 2 profissionais conversando sobre um assunto que eles vivenciam. Mais do que eu, mais do que qualquer técnico de secretaria, são os diretores que estão lá vivenciando a questão da realidade da escola hoje. Então, as respostas muitas vezes estão lá com eles. E junto com eles também estarão os professores, os pais, os alunos, os funcionários, né? Eu acredito que nós temos que parar para pensar. A formação de mentoria, ela tem uma busca pela escutativa justamente por causa disso. A gente quer escutar mais, a gente quer entender mais, né? E a gente quer ter a cultura colaborativa, porque a gente acredita no trabalho não só de equipe, que é importante, mas num trabalho em conjunto, onde as pessoas possam ter objetivos comuns e elas entendam por que elas estão fazendo parte, nesse momento, né, de uma formação continuada. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que esteja estimulando vocês hoje a pensarem um pouco algumas questões que eu vou trazer para vocês. Ok? Então, a minha fala hoje, ela está relacionada à mentoria de diretores, mas ela está relacionada com 2 pontos muito importantes que a gente tem que entender para que a gente possa entrar nesse espírito, né, da mentoria de diretores, ou mesmo na perspectiva que eu vou dizer aqui, acadêmica mesmo, teórico-prática, que é a cultura colaborativa e a relação com o saber. E são 2 referenciais extremamente importantes, que talvez vocês vão ter que ter aí
mais aprofundadamente. De qualquer forma, Leda, eu estou gravando, se você quiser depois a gente pode estar passando a gravação para vocês, ok? Então, eu vou começar dizendo para vocês que Charlot, que é o Bernard Charlot, é um francês que mora hoje, né, em Sergipe, mas ele é da Universidade de Paris. Ele tem um referencial que nós fomos buscar, que está relacionado com a relação com o saber, e como é que a gente não vai poder falar sobre relação com o saber sendo educadores e educadoras, né? Ele vai dizer, o Charlot, que o saber, ele é inerente ao ser humano, desde o nascimento, né? Desde quando a gente chora lá, depois que tiram a gente da barriguinha da mãe. Então, portanto, nós nos tornamos humanos ao aprender com os outros. Então, ele vai falar que nascer é ser submetido à obrigação de aprender. Então, é algo forte que eu queria começar nessa manhã com vocês a refletir. Então, quando você nasce, você já está obrigado, você já está submetido a aprender. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Por quê? Porque a condição humana, ela nos obriga, né, a nos apropriar do mundo, construir esse mundo com os outros seres humanos, e nesse processo a gente educa e a gente é educado, né? Então, o sujeito, ele só se torna realmente alguém quando ele se apropria desse mundo. E aí Charlot diz que não há saber sem relação com o saber, né? Porque essa relação com o saber é uma relação conosco mesmo e com os demais, né? E com o mundo. Então, é importante a gente pensar que antes, lá já desde 1990, ele vem dizendo que o ser humano não nasce humano. E ele vai dizer que, inclusive, Kant já falava sobre isso, né? Que o ser humano, ele é o único da espécie que nasce incompleto. E é interessante a gente pensar nisso, né? E aí tem várias coisas relacionadas à sociologia, à antropologia, que vai descrever sobre essa questão, que eu não vou trazer agora, mas que é importante a gente pensar que a gente só sobrevive porque a gente tem os outros, né? A gente não sobrevive sozinho. Ou, pelo menos, se a gente sobrevive, como aquele caso do menino lobo, a gente não se torna humano, né? A gente precisa do outro humano para poder se tornar humano. Então, para sermos humanos, nós temos que aprender. E é por isso que ele fala que a gente nasce e já está designado a aprender, porque a gente o tempo todo vai olhar para esses outros seres humanos ao nosso redor, a princípio a família, depois, né, a sociedade, a escola e tudo mais. Nós vamos aprender a ser esse humano. E por que ele fala sobre isso? Porque ele traz 3 conceitos aqui que são extremamente importantes para a gente entender um pouco do que inclusive, a nossa relação com o saber. Porque eu vou mexer hoje com a questão de vocês, né? Para a gente pensar nas questões aí depois dessa questão de formação com os diretores. Ele vai falar que o saber, ele só tem sentido se ele tiver algo que tenha um significado para nós. É um pouco daquela aprendizagem significativa que a gente aprende com os outros autores, mas ele faz uma diferenciação muito interessante. Ele vai dizer que uma informação sem sentido não é saber. Então, eu até pus um jornalzinho aqui, mas, na verdade, a gente tem informações por celular, por N lugares e N coisas, né? Então, nós temos muitas informações hoje no mundo. Somos assoberbados de muitas informações. O que mais a gente tem, né? E ele diz que essas informações, na verdade, não são saberes. E muitas vezes nossos alunos também têm uma porção de informações, inclusive de conteúdos, mas que para eles são informações. Que a gente diz que entra pelo um ouvido e sai pelo outro, né? Porque aí logo depois da prova, ou logo depois de um tempo, você acaba esquecendo. Porque nós vamos armazenando, né, na nossa cabecinha, na memória e tudo mais. Mas aquilo que não fica é aquilo que não tem sentido. Então, são apenas informações. Se você precisar de novo, você tem que ir lá buscar para entender melhor. Então, eu costumo até brincar, que a gente fala assim, e às vezes o pessoal fala, professora, você é tão boa de falar sobre essas questões. Eu falei, é lógico, porque além de ter um sentido, eu falo muito sobre isso. Um advogado fala muito, e muito bonito, inclusive, sobre as legislações, né, das leis no Brasil, por exemplo. Mas é porque ele
está usando aquilo, né, na prática, o dia todo e tudo mais, e aquilo tem um significado de trabalho para ele. Então, é mais ou menos nesse sentido que ele vai começar dizendo que informação, a gente tem muitas, mas que saberes tem que ter um significado. Ou um significado relacional, onde eu possa me relacionar com as pessoas. Então, um significado, por exemplo, de como eu devo me comportar num clube, numa igreja. Então, é um saber relacional que eu aprendo, porque tem um significado naquele momento de vida. Ou um saber mais acadêmico, como é o caso aqui, eu estou ensinando vocês algumas questões e a gente aprende muitas coisas que têm significados para a vida da gente. Ou é um saber que a gente utiliza mais na prática, né? E é no sentido mais aí que eu estou falando de trabalho, de coisas assim mais do corriqueiro, do dia a dia. E ele vai diferenciar também saberes de conhecimentos. Olha que interessante. Isso é do Charlot, né? Pode ser que você tenha ouvido outros tipos de definição e de conceituação sobre saberes, conhecimentos e informações. Mas, assim, para o Charlot, conhecimentos, eu acho interessante, é algo muito mais profundo, porque é subjetivo. O que é subjetividade? É o que eu entendo. É o subjetivo, é o ser, é o eu. Então, quando eu penso em conhecimento, eu penso o que aquele saber significa para mim. E isso é tão profundo para o Charlot, que, por exemplo, tudo que eu sei sobre mentoria de diretores, por exemplo, eu às vezes nem consigo transmitir para vocês, porque a forma como eu aprendi e a forma como bateu aqui dentro e deu um significado é minha. Eu posso transmitir algumas coisas, mas tem muitas coisas que eu não consigo, porque esse conhecimento é meu. É muito bonito isso, né? Então, é aquele conhecimento mesmo que faz parte do meu ser, né? Que bateu profundo, deu um significado muito maior do que prática, muito maior do que relacionamentos, muito maior do que acadêmico. É um conhecimento que tem um significado para mim, para o meu ser. E aqui eu costumo dizer assim, é que nem a gestão democrática. A gente quer pôr gestão democrática nas escolas. Aí a gente põe uma lei, fala sobre gestão democrática na lei. E aí não vira nada na escola. Porque, primeiro, gestão democrática é um processo. E aí a gente vai entender que a mentoria, os saberes da mentoria também é um processo. E segundo, que gestão democrática não é a ilha da fantasia, por isso que ela é um processo, ela tem que começar por mim. Eu não posso falar de gestão democrática se não bate em mim e se não tem um significado subjetivo para a minha vida. Então, cada um de vocês aqui presente, eu estou falando aqui de Portugal, fiz questão de participar aqui com vocês, porque eu preciso dizer para vocês, vocês têm que entender a mentoria de diretores. Talvez leve um tempo, um processo. Mas ele tem que bater também aí dentro. Tem que ser subjetivo, tem que virar um conhecimento que faz sentido, não só para o seu trabalho, mas um sentido para a sua vida. É você pensar assim, não, realmente eu tenho que parar para pensar nas relações com o saber. Eu preciso aprender a pensar um pouco mais sobre as relações com os outros e com o mundo. E é por isso que eu digo para vocês que o ser humano, ele aprende o tempo todo. E a gente sabe disso. E ele passa a vida toda aprendendo. Eu vou estar lá velhinha, caindo aos pedaços, já. E vou estar continuando a aprender. E a gente fala assim, eu aprendo com você. E aprende mesmo. A gente aprende o tempo todo. E o Charlot vai dizer 3 coisas que são importantes também para a nossa vida de educador e educadora. São 3 conceitos, do vivido, do percebido e do concebido. Então, olha só. Eu estou no vivido. Todos vocês e todas vocês estão no vivido. O vivido é o cotidiano, o vivido é a prática, o vivido é as relações que eu faço, o vivido é aquilo que eu já aprendi, eu sei, eu ponho na minha prática também, essa relação, ou às vezes não tem a dicotomia entre a teoria e a prática, mas está tudo ali no vivido. Só que eu estou tão preocupada com esse vivido e tão dentro dessa concepção de saberes, que até tem significado para mim, mas são saberes do vivido, que eu não me apercebo deste vivido. Como assim, Cecília? Sim. A gente entra num ritmo, numa rotina, como vocês quiserem pensar, do vivido, que simplesmente não nos faz ter o percebido.
E aí a gente tem que parar. A gente tem que parar. Mentoria de diretores é parar e refletir. Tira as máscaras, né? E começa a refletir sobre o que eu tenho vivido. Eu não tenho mais a escola como era antes. Mas eu também não tenho mais a escola nova que eu gostaria de ter, porque, afinal de contas, nós estamos construindo outras vidas aqui, outras perspectivas. Qual que é o meu percebido sobre isso? O que eu sei sobre isso? O que eu tenho parado para pensar sobre isso? Eu costumo dizer para os diretores de escola que eles não são bombeiros. Eles são educadores e educadoras. Bombeiro apaga fogo, a gente não tem que ficar apagando fogo o tempo todo. Enquanto você apaga fogo, você não consegue entender o que está acontecendo para o fogo começar. Eu sempre falo daquela ideia de que eu estava falando com os diretores, informação, como vocês aí estão aí, muitos devem estar assim, olhando no celular, vendo o que está acontecendo na minha secretaria, vendo o que está acontecendo na minha escola, vendo o que está acontecendo no mundo. E aí um diretor falou, olha, Cecília, eu não posso estar prestando atenção na sua formação, porque estão me pedindo o data show da minha escola. E eu disse assim para ele, olha, se a sua escola precisa de você para saber onde está o data show, tem alguma coisa errada. Então eu digo para vocês que estão aí nessa manhã, presencial, queria muito estar aí presencial, mas infelizmente não poderia. Será que você para pensar nesse seu percebido, naquilo que você está vivendo? Ou você disse assim, eu vou lá de manhã participar de mais uma formação da secretaria. Mais uma vez vou ficar ali ouvindo aquele blá, blá, blá da universidade, do Ministério da Educação, ou de quem quer que seja. Eu não vim falar blá, blá, blá para vocês. Eu vim pensar com vocês o que você tem vivido e o que você tem se disposto a perceber para poder conceber. Sabe o que é o concebido para Charnot? Escolhas. Nós não podemos fazer escolhas bem feitas para a nossa vida, de professor, de professora, de diretor, de diretora, de educador, de educadora. Nós não fazemos escolhas boas se a gente não tem o percebido do vivido. Isso parece muito simples, mas é complexo. Nem sempre a gente está disposto a isso, inclusive, né? Por quê? Porque, geralmente, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não tem, né? Eu coloquei, quando eu não sei como realizar algo novo, o que eu faço? Eu começo a imitar. Eu imito aquilo que já existe. Eu aceito um padrão estabelecido. Eu imito muitas vezes, mas isso também não faz sentido. Não faz sentido para a minha regional, não faz sentido para a minha escola. Eu vivo uma situação, mas eu não me percebo nessa situação. Eu fico reproduzindo. Eu escuto as pessoas dizer, tem que aumentar o IDEB. O que é isso? Qual é a função da escola? Para que a gente levanta cedo todo dia, abre escola e enche ela de alunos, de estudantes? Será que eu tenho vivido uma porção de questões dentro da minha secretaria, ou dentro da minha escola, da minha regional, onde quer que você esteja, sem se aperceber o que nós estamos fazendo? Eu tive que vir para cá, para Portugal, para começar a ter o percebido do que está acontecendo no Brasil. Nem sempre a gente consegue ver esse percebido, é profundo isso. É uma disposição de alma, eu digo. A gente tem que se dispor a entender o que está acontecendo. Eu não quero mais só imitar, ou só acatar ordens, ou só executar regras. Eu quero entender o que está acontecendo. O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com Tocantins? O que está acontecendo com as escolas estaduais de Tocantins? Ninguém melhor do que vocês para me dizer. Então, assim, a minha pergunta é, será que eu tenho a percepção do vivido? E eu digo para vocês que quando você reflete sobre o vivido, você tem uma visão do percebido, que é uma prática cotidiana que ajuda a entender você, quem você é. E como você aprende as coisas. Como é que eu tenho aprendido as coisas? Quem tem me ensinado, quem tem me feito pensar? Quem tem me dado conteúdos para pensar? Ou práticas para pensar? Ou quem tem se relacionado comigo para pensar? Que são as três vertentes dos saberes do Charlot. Isso é fundamental.
pois quando eu percebo como as coisas são e reflito sobre elas, eu tenho um sentido na minha vida. Eu dou um sentido para ela e dou um sentido para a escola também. E eu costumo dizer, e o professor Flávio traz isso para a gente, porque ele também se baseia no Charlot, quais são os saberes e os não saberes que a gente tem da concepção humana. Porque, assim, é interessante, quando eu começo a me perceber, e perceber como eu estou, né, eu começo a entender um pouco essa questão do concebido, quer dizer, se eu me concebo, se eu consigo entender, se eu me percebo, eu me concebo no sentido de fazer escolhas. Eu tenho um entendimento mais claro do que eu estou vivendo. Eu tenho escolhas melhores. E é interessante a gente pensar que quando a gente fala em saberes, se eu perguntasse para vocês aí, me diz quais são os seus saberes, vocês expressariam isso com muita tranquilidade na fala de vocês. Mas você sabe o que você não sabe? Você já parou para pensar naquilo que você não sabe? A gente tem vergonha de dizer o que a gente não sabe. E hoje a gente não sabe de uma porção de coisas. E se a gente não quebrar esse paradigma, a gente não vai sair. A gente vai rodar. Sabe aquela história de ficar correndo atrás do rabo? É isso que eu vejo hoje nas escolas, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo. Nós temos tecnologia, mas não temos. Olha a dificuldade que teve para pôr eu aqui na tecnologia. Nós temos aparelhos tecnológicos, mas ao mesmo tempo não temos. Nós temos internet, mas não temos. Nós temos um mundo diferenciado e não sabemos como lidar. Sabe por quê? Porque a gente não diz que não sabe. A gente não senta e diz, olha, eu não sei. Nós ignoramos o que não sabemos. E esse potencial é incrível. A mentoria de diretores é para você sentar com os seus colegas de diretores e diretoras e dizer, olha, eu não sei o que fazer. O que você tem feito aí? A formação, ela pode vir de um pedido, por exemplo, eu estou entre os diretores, olha, eu quero alguma coisa mais específica para me ajudar com relação à alfabetização. Meus professores estão com preocupação sobre isso. E a Secretaria de Educação pode ajudar com uma formação sobre alfabetização. Mas quem tem que dizer o que precisa? Quem sabe o que a escola precisa? Você, diretor, diretora. Não é a universidade, não é a secretaria, é o diretor, é a diretora. Então, eu tenho que dizer o que eu não sei. Isso não é fraqueza. Isso é um potencial incrível, né? É pensar sobre aquilo que você não sabe, que inclusive vai te dar um passo muito importante para uma humildade muito grande. Quando eu assumo o que eu não sei, eu começo a identificar os meus desafios. Todo o processo de plano de mentoria que a gente trabalha na nossa formação, na UFSCar, está relacionado a você identificar os seus desafios e traçar hipóteses de solução. Quer dizer, o que a gente vai fazer? Mas se você não para pensar o que você não sabe, você não identifica os desafios. Você fica culpando as pessoas porque não dá certo. Então, olha, meus alunos não aprendem por causa dos pais, esses malditos pais que não participam, que não estão presentes. Meus alunos não aprendem por causa dos professores que estão em depressão, que não ganham bem. Meus alunos não aprendem por causa dos funcionários que não me ajudam, essa escola não tem nada, eu não consigo nem achar o data show. Eu vou jogando para os outros aquilo que eu não consigo entender. Isso é falta de humildade, de pensar o que eu não sei. O que está acontecendo? Eu tenho que pensar junto. A gestão democrática não é uma coisa bonitinha para falar sobre a realidade da escola, sobre a perspectiva de partido político. Não é. A gestão democrática é entender o que está acontecendo junto com todo mundo, porque cada um vai ter uma visão, cada um vai ter uma percepção do vivido, e eu preciso entender, eu preciso me aperceber do que está acontecendo nesse vivido, para poder ter boas escolhas. Quando o diretor abre para ouvir, ele não está perdendo a sua autoridade dentro da escola, ele está entendendo o que está acontecendo na escola, ele está vendo o que ele não sabe, e às vezes o que a escola não sabe. Isso é tão importante para a gente entender e ter os saberes e os conhecimentos para poder resolver os nossos problemas. Se olharmos ao redor,
percebemos que todos aprendem de forma diferente, mas aprendem. E de onde vêm as ideias de que eu sei mais do que outras pessoas? Além da gente não pensar naquilo que a gente não sabe, a gente sempre pensa, né? Eu sei mais que todo mundo. Por que eu acho que uma pessoa não vai aprender ou não vai saber? Por que eu acho que um pai não pode dizer nada, ou um professor, ou um estudante, né? E eu tenho uma tendência também de achar que quando uma pessoa sabe algo, supostamente que pensa igual a mim, eu gosto. Né? Eu parto sempre do pressuposto de que aquele que pensa igual a mim e que atende aos meus desejos é uma boa. Traz ele aqui que a gente quer ouvir. Mas e os demais? Não fazem parte desse contexto? Ouvir as pessoas, ter uma escutativa, não significa que você vai fazer o que elas querem. As pessoas confundem gestão democrática. Gestão democrática não é fazer todo mundo o que quer. Isso daí é bagunça. Eu preciso me aperceber do vivido. Como é que eu vou me aperceber do vivido se eu não escuto todo mundo? Aqueles que me agradam e aqueles que não me agradam. Por que não me agradam? O que está acontecendo? Eu preciso entender para ter boas escolhas. É importante a gente refletir sobre esse momento formativo, entender as nossas trajetórias pessoais e profissionais. A gente faz isso também na formação de mentorias. Vem constituindo toda essa aprendizagem e a gente pensar nessas nossas formações, né? Que é um emaranhado de teoria, de experiências, de construções de saberes. Eu não sei como é que está isso para vocês, e eu aqui não sou ninguém para dizer o que vocês sabem, o que vocês não sabem, e essa é uma reflexão de vocês. Como eu já falei antes, nós temos 3 saberes nessa figura do aprender, né? O acadêmico, o prático e o relacional. Então, assim, é importante que a gente pense nesses 3 tipos de saberes. Não é só o saber acadêmico, mas também não é só o saber prático. É o saber relacional também. Eu aprendo com o outro. E a mentoria de diretores, ela aposta nessa aprendizagem com o outro. Nessa forma de pensar com o outro. O quanto isso é importante. Você quer adquirir saberes a respeito da sua profissão? Então precisa ter um desejo de saber. Um desejo de aprender. Você tem que atribuir sentido. Você tem que ressignificar. Isso tem que ter um impacto na vida de vocês. Não é só uma teoria. Mentoria de diretores é mais que uma teoria. É uma relação com o outro. É um desejo de saber e de aprender. É um momento de sentir e de fazer sentido nas coisas que eu faço. Para de fazer no automático. Para de fazer porque os outros mandam. Começa a pensar. E pensa com os outros, porque pensar sozinho também pode virar nada. Eu vou ficar aqui com as minhas dúvidas sozinha? Por quê? Eu quero os outros junto comigo. Eu quero desvendar esses mistérios do que está acontecendo no hoje, no cotidiano, no agora. Toda relação com o saber é uma relação com o outro. Aprender é uma relação entre 2 atividades. Atividade humana, que produziu aquilo que se deve aprender, e atividade na qual o sujeito que aprende se engaja. Então, a relação com o saber é uma relação com o outro que deve se engajar. Mentoria de diretores é o engajamento. É diretor com diretor. É HTPC de diretor. É assim, vamos bater um papo juntos. Ninguém melhor do que um diretor e uma diretora para saber o que se passa nessa profissão até um pouco solitária, porque por mais que você tenha uma escola que participe junto com você, por mais que você tenha uma equipe que te dê apoio, suporte, como é difícil ser diretor. Porque na hora do vamos ver, o seu CPF é a sua responsabilidade. Eu quero dividir com essa pessoa que vive aquilo que eu vivo. Mentoria de diretores é um saber que eu tenho com o outro, é um saber que me faz aprender de forma engajada. Collin e Knowles, aí, eles são autores que dizem que o desenvolvimento de um profissional é compreendido como um processo contínuo. Então, a gente vai iniciar isso aí lá na nossa formação inicial. Cada um de vocês aqui presentes deve ter tido uma formação inicial. Não necessariamente só a pedagogia, às vezes, você fez a pedagogia depois.
ou nem fez a pedagogia, né? Mas você fez de alguma forma uma licenciatura. E ocorre durante todo o tempo, né, que você começou lá na sua, né, como professor, porque nenhum diretor antes não foi professor. Você tem saberes, você tem relacionamentos, tem experiências profissionais, e isso tudo te compõe como ser. A gente costuma dizer até que, assim, a gente tem tanta experiência, né? E isso é bom, ter experiência, ter saberes, mas como é que a gente faz para pensar junto? E às vezes não precisa nem pensar só junto com a tua escola, a gente pode pensar com outras escolas. Na mentoria de diretores, como o Júnior falou, a gente trabalha com o Brasil inteiro. Então a gente pensa junto de uma forma mais coletiva ainda. É muito bom. É muito bom ver que, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eu tenho os problemas muito parecidos com o pessoal do Pará, lá no norte. Eu tenho problemas muito parecidos com o pessoal lá do Mato Grosso, no centro-oeste, ou com o pessoal do Espírito Santo, lá no sudeste. Então, assim, é isso, essa troca de experiência, essa troca de saberes é que faz a grandeza no mentoria de diretores. Se todos aprendem, todos possuem saberes. Já parou para pensar quais seriam esses saberes? Como é que os estudantes aprendem hoje? Como é que é a aprendizagem deles? A gente não pode dizer que eles não aprendem, porque se você pegar, por exemplo, essa questão aí de, sei lá, de qualquer coisa, às vezes, quando foi a época da Copa, por exemplo, eles sabiam decorar todos os países, sabiam decorar todos os nomes dos, né, dos jogadores de futebol, ou às vezes eles sabem os nomes dos jogos até em inglês, que é super difícil. Eu acho que eles aprendem o que eles querem. Como eles aprendem? Como? A gente para pensar como eles aprendem hoje. Que a criança de hoje não é a mesma de 50 anos atrás. A criança hoje não é a mesma que você foi. Nós precisamos parar para perceber o que está acontecendo. A gente cria algumas hierarquias imagináveis, né? E aí a gente começa a ficar assim, naquele... Eu também estou velha, estou começando nessa história, né? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, né? É o muro das lamentações. A gente vive tempos tão difíceis. Já existiram outros tempos difíceis, inclusive com pandemia, né? O que a gente tem que fazer para enfrentar os tempos difíceis? O que eu não sei que eu preciso aprender? O que eu quero aprender que faça realmente um significado não só prático no meu dia a dia, mas no meu conhecimento acadêmico e nas minhas relações, porque eu vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar. Isso é desconfortável muitas vezes, né? Então, formação e mentoria de diretores é repensar e aprender com os outros. Formação de mentoria de diretores é você, entre os pares, né, trocar saberes e experiência. Formação e mentoria de diretores é saber mais sobre colaboração. Você sabe sobre colaboração? A cultura colaborativa, ela não é intencional. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém está afim de colaborar intencionalmente. Se você for esperar as pessoas na sua escola começarem a colaborar por si só, não vai acontecer. Ela não é intencional. A gente tem que constituir essa colaboração. A gente tem que ser constituído pela cultura da sociedade colaborativa, da escola colaborativa, e ela não existe. A sociedade que a gente está não está nem um pouco colaborativa, nem a escola. Nós precisamos de tempo para estudar, para refletir sobre como eu tenho me constituído, como é que eu tenho constituído o meu coletivo. Permitam-se e digam aos seus diretores e diretoras que nós precisamos de formação. Nós precisamos pensar quem somos, como temos nos constituído e como vamos nos constituir de forma coletiva. Sem esse tipo de aprendizado, sem esse tipo de parar para pensar, o percebido, não só ficar no vivido, você não vai ter o concebido, você não vai ter as escolhas que você precisa para modificar o que você está vivendo. Você só vai apagar fogo. Se você precisa refletir, faça-o agora. É esse o mínimo. Se você precisa identificar os desafios da sua escola, é agora. Não deixa para depois.
porque senão o vivido vai te consumir. É muita coisa. Põe a plaquinha lá, eu sempre falo, estou em formação, não me aborreça. Eu preciso, a escola precisa. Esteja disposto realmente a formar-se. Não é para ficar sem fazer nada, é lógico. É um momento seu e dos seus colegas diretores e diretoras de pensar. Isso é mentoria de diretores. A cultura colaborativa, ela facilita o compromisso com a mudança e aperfeiçoa, e todo nosso aperfeiçoamento, né, contínuo, nos facilita essa descoberta de melhorar as práticas dentro e fora da escola. Então, você cria grupos, sem ter de maneira imposta, possibilitar novas posturas coletivas frente aos desafios cotidianos. É a gostosura de estar junto. É recuperar essa ideia de estar junto, que é tão importante para o ser humano, porque ele aprende com o outro. Na relação com o saber é aprender com o outro. Então, é importante que a gente pense nessa idas e vindas, né? Tendo uma forte perspectiva de que a gestão democrática é a melhor forma de pensar a escola, né? E vem refletindo sobre essa questão de buscar a colaboração e a cultura colaborativa. Evidenciar, então, que nós nos deparamos, então, com questões muito profundas hoje, né? E quando a gente pensa em colaborar, a gente pensa numa sociedade talvez mais colaborativa, como eu disse, e nós não temos. Talvez se tivesse uma sociedade mais colaborativa, ela fosse diferente. Nós precisamos, talvez, de um Estado federativo mais colaborativo, e muitas vezes não temos. Nós precisamos de uma família mais colaborativa, e talvez não tenhamos. Nós precisamos de uma escola colaborativa, e talvez não tenhamos também. Então, colaborar prevê que tenhamos disposição de alma. Colaborar significa parar para pensar o que eu posso. Não é só dar ordens. Os meus professores não ajudam, eles não fazem nada, eu faço tudo sozinho. Você ouve eles? Você discute com eles o vivido que a escola tem vivido, para eles se aperceber da situação e ver o que é importante e como é importante estar junto num trabalho colaborativo, não só num trabalho de equipe, onde eu falo, você faz isso, você faz aquilo, eu distribuo tarefas. Não é só isso. É mais que isso. É uma disposição de alma. É uma questão de querer aprender com o outro. Um eixo teórico que interliga, então, essa disposição, o pensar e repensar as nossas relações sociais e interpessoais, é a ferramenta da relação com o saber. E eu trago para vocês nessa manhã, pensando que formação em mentoria de diretores escolares, né, tem esse processo formativo, embasado em teoria, em prática, em relacionamentos, em gestão democrática, em respeito à diversidade de pessoas e ações, em apreciação de aspectos organizacionais da escola, porque cada escola é única. Eu não posso dizer para vocês aqui o que é para vocês fazerem. Eu posso dar ideias, eu posso ter pensamentos, mas você tem que sentar com os seus e depois sentar com os diretores, que são seus colegas, e pensar sobre isso. Valorizar, né, a valorização do desejo e do sentido atribuído à vida e como a gente pode compreender melhor os nossos desafios. Então, quero dizer para vocês que a gente tem um e-book da mentoria de diretores. Na verdade, os 2 livros que a organização e sua autora, eles estão disponíveis no GPESC. Eu pus aqui, eu não estou vendendo livro. Esses livros estão disponíveis de graça. São e-books que você pode baixar, pode ler. Professores ganham dinheiro para estar aí, né, vendendo suas teorias, falando sobre as coisas que eles fazem. Não estou. Eu estou aqui porque eu acredito na educação e acredito muito mais do que na educação, na escola pública. Eu acredito naquilo que eu falo. E eu espero ter trazido essa fala verdadeira nessa manhã para vocês. Eu acredito que nós precisamos de informação, de saberes, mas a gente precisa de conhecimentos. Algumas coisas têm que fazer sentido para cada um de vocês. É subjetivo. Por isso que eu falo que é disposição de alma. É para mim, Cecília, eu não sei o que é para cada um de vocês. É muito mais do que... Eu acho que é muito mais do que teoria e prática, né? Porque tem a ver com relacionamentos,
por isso que tem a ver com o meu ser. Eu estou disposta a me relacionar com o outro. Eu estou disposta a ouvir pessoas que acreditam no que eu acredito e aquelas que não acreditam naquilo que eu acredito. Eu estou disposta. Eu estou disposto. É um desafio muito grande para as nossas vidas, porque a gente está confortável nos nossos saberes já constituídos. Por isso que a gente fala que nós estamos vivendo tempos difíceis, porque, afinal de contas, a gente sabia viver do jeito que a gente sabia viver, era tão bom, e agora a gente não consegue. Está diferente. Mas a gente precisa sair desse desconforto. A gente precisa entrar nesse desconforto, não sair. Entrar no desconforto, sair do conforto, para a gente entender melhor para onde que a gente vai caminhar.